Ainda sobre os Invictus, como você acredita que funciona essa conversa entre a cultura brasileira e a americana nas histórias narradas nas HQs? O brasileiro, aquele habituado a ler os heróis estrangeiros, muitos deles têm uma resistência com os super-heróis brasileiros, dizendo que é um gênero fadado ao fracasso, que não se justifica ser trabalhado no nosso país. Normalmente, muitas vezes, são artistas de trabalhos na linha underground, ou seja, existe essas não aceitações, né? Até entre artistas, não apenas por parte do leitor que desconhece ou não deu uma oportunidade ainda para conhecer a obra e por aí vai, algum personagem e se permitir gostar. Às vezes as pessoas não se permitem. Então, é o caso, por exemplo, criticar isso, dizer que o super-herói não tem lugar no Brasil como uma criação nacional, é contraditório, uma vez que existe uma tradição na Itália de fazer faroestes em quadrinhos, né? E no cinema também passou por isso. Então eles fazem faroestes de forma fantástica. O Tex é uma figura conhecida mundialmente, esse personagem, e no caso, lá na Europa, não tivemos nada relativo, historicamente, àquilo que foi vivenciado no Velho Oeste americano. Então, são coisas que não fazem sentido, porque os gêneros eles são universais, claro, tem as características, tem uma padronização, ficção científica tem determinados elementos reconhecíveis, o terror, uma série de outras coisas também que perfazem aquele gênero, o suspense, o faroeste, e os super-heróis não tem para onde fugir. Mas não impede o fato de terem autores, artistas brasileiros interessados em contar histórias de determinado gênero. Não existe, não tem nada que afetar. A arte é livre, pelo menos nesse aspecto aí, ela pode ser difundida, não existem fronteiras, não devem existir fronteiras nesse sentido. Então, a conversa entre a cultura americana e a cultura nacional, brasileira no caso, eu acho que hoje em dia, com o contexto de globalização, ficou uma coisa, né? A gente não sabe mais distinguir muito bem, até com a velocidade da internet. Né? Antes, você, para conferir um lançamento americano de um filme, por exemplo, que fazia filas e filas de pessoas interessadas naquele filme, aqui no Brasil era muito tempo depois, 6 meses depois, para você conferir aquele filme. Hoje não, hoje a coisa é imediata, é rápida, a informação, a globalização. Então, distinguir essas diferenças não ficou algo meio um amálgama, né, de informações, de conteúdos. Então, essa distinção eu acho que não se aplica mais, ou é muito difícil de se apurar. Mas no caso dos super-heróis, eles trazem, evidentemente, todo um arcabouço de coisas, né, de estereótipos já desenvolvidos, consagrados pela indústria americana, que por outras mídias passam a ser consumidas amplamente em todo o mundo. Qualquer pessoa do mundo conhece um super-homem, um Batman, um Homem-Aranha, o Hulk. Então, a ideia do super-herói, o arquétipo do super-herói, é difundida mundialmente. E o super-herói brasileiro, evidentemente, ele traz esse paralelo com o mito moderno do semideus, né? Só que agora ele usa um colante, usa uma máscara, usa uma capa e vai se adequando àquela questão, trazendo mais para o contexto nacional. Como eu disse, não é um processo fácil de ser distinguido, ou aquele modo, porque existe muito também, abrindo um parêntese aqui, para falar dessa nossa característica que o Brasil representa. O Brasil é uma miscelânea, é uma reunião de povos, é uma reunião de costumes, de raças, de etnias. Então, não existe aquela... Você pode distinguir, dizer, o mangá é o quadrinho, é o traço, é o desenho do quadrinho japonês. O fumetti é o da Europa. O comics é dos Estados Unidos. O Brasil é tudo isso. O Brasil é essa mistura global. E isso também você encontra no contexto da criação das personagens, dos super-heróis. Não dá para distinguir muito esse tipo de coisa. Então,
Existe sim uma mescla, mas eu diria que pelo mundo globalizado de hoje, essa distinção fica cada vez mais irrelevante ou difícil de ser estabelecida.